Em destaque no Panorama CBN, Donald Trump anuncia negociação com o Irã, mas regime dos ayatollahs nega. Petróleo cai e bolsa dispara com notícia de trégua. Ratinho Júnior desiste de ser candidato a presidente da República. Procuradoria-Geral da República defende prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Julgamento do assassinato de Henri Borel é adiado depois da defesa abandonar o plenário. Mãe do menino vai responder em liberdade. Avião da Força Aérea da Colômbia cai com 125 militares a bordo. Pelo menos 8 morreram. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Começando por uma declaração do presidente dos Estados Unidos que provocou uma reviravolta no mercado do petróleo e também de ações. Donald Trump afirmou em Palm Beach, na Flórida, que o governo americano mantém conversas diretas com representantes do Irã que demonstraram interesse no acordo para encerrar a guerra. Essa afirmação veio um dia depois da Guarda Revolucionária do Irã ameaçar fechar completamente o Estreito de Hormuz e atacar as usinas de energia de Israel e também aquelas que abastecem as bases americanas em toda a região do Golfo. A ameaça do Irã foi uma resposta ao ultimato de Donald Trump para a reabertura do estreito, falando em destruir usinas de energia iranianas caso não houvesse recuo. Nessa segunda, depois do contato de autoridades de Teherã, de acordo com essa versão de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos decidiu suspender qualquer ação militar contra infraestruturas de energia por 5 dias. Trump destacou que a prioridade absoluta da negociação é o fim do programa nuclear militar iraniano. E ele disse que os enviados para o Oriente Médio, Steve Witkoff e o genro dele, Jared Kushner, estão envolvidos nas discussões com um líder respeitado do Irã, que não seria o novo líder supremo Mojtaba Khamenei. Nessa segunda, veículos de imprensa internacionais noticiaram que Mojtaba está ferido, isolado e sem responder às mensagens enviadas a ele. Só que, sobre esse acordo, o governo do Irã falou que não é fato não, é fake. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, negou categoricamente qualquer tratativa em curso com os Estados Unidos. Ele classificou as falas de Trump como notícias falsas e afirmou que a estratégia do presidente dos Estados Unidos tem o objetivo apenas de manipular o mercado financeiro. Segundo o parlamentar, o objetivo de Washington seria forçar a queda nos preços do petróleo, que de fato caíram significativamente depois da declaração, mais de 13%. E no momento em que eu gravo o panorama, o barril do petróleo do tipo Brent cai 9%, negociado a $96. Apesar da queda, o barril era negociado antes da guerra entre $60 e $70, então ainda tem muito a cair. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo disparou 3,24% aos 181.931 pontos. E o dólar comercial caiu 1,29%, cotado a R$ 5,24. O euro vale R$ 6,08, queda de 0,82%. Fala agora de eleição, porque tivemos uma notícia surpreendente também na tarde dessa segunda-feira. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, anunciou que não vai ser candidato à presidência da República. A notícia foi divulgada pela assessoria do governador. A nota diz que a decisão foi tomada na noite de domingo, depois de uma profunda reflexão com a família, e comunicada nesta segunda-feira ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Ratinho Júnior diz que está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018. Então ele permanece no governo até o fim do ano. A nota diz que depois de deixar o cargo em dezembro, o governador pretende voltar ao setor privado e presidir o grupo de comunicação criado pelo pai, o apresentador Ratinho. O governador do Paraná é o que aparece com o melhor resultado nas pesquisas de intenção de voto depois de Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. E segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo e da CBN, com a desistência, o PSD vai anunciar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ainda nessa semana como pré-candidato. De acordo com o colunista, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é outro nome do PSD, já está avisado. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, renunciou ao cargo. A saída antecipada acontece na véspera da retomada do julgamento
no Tribunal Superior Eleitoral, que analisa a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico. Esse processo investiga irregularidades em contratações da Fundação CEPERJ durante a campanha de 2022. Até agora, o placar no tribunal está em 2-0 pela condenação. E com a renúncia, o governador tenta evitar a perda imediata do mandato, mas ele ainda pode ficar inelegível. Castro pretende se candidatar ao Senado. E a Procuradoria-Geral da República defendeu nessa segunda a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Esse parecer foi assinado pelo Procurador-Geral Paulo Gonet e enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. Bolsonaro está cumprindo pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe na Papudinha, mas está internado na UTI de um hospital particular desde o dia 13 de março, quando teve um mal-estar causado por uma pneumonia por broncoaspiração. Aí no documento que foi enviado ao Supremo, o procurador Paulo Gonet argumenta que a estrutura do sistema prisional não é capaz de oferecer a atenção constante que o quadro de saúde do ex-presidente exige no momento. Segundo ele, está demonstrado que o estado de saúde de Bolsonaro demanda atenção constante e atenta, que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar. O Procurador-Geral da República reforçou que a equipe médica aponta riscos de novos episódios de mal-estar súbito por causa das comorbidades do ex-presidente. E segundo Gonet, a flexibilização do regime de prisão está em linha com decisões anteriores do Supremo em casos semelhantes, visando a preservação da integridade física de quem está sob custódia do Estado. Essa manifestação da PGR vem depois do ministro Alexandre de Moraes ter negado um pedido parecido no início de março. Na ocasião, ele entendeu que a cela de 65 metros quadrados e a rotina de visitas indicavam que o ex-presidente tinha assistência adequada na prisão. Nessa segunda, no fim da tarde, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes no STF. Dias atrás, o magistrado também se reuniu com Flávio Bolsonaro e com o governador Tarcísio de Freitas. Em caso de decisão, você fica sabendo no site cbn.globo.com e na próxima edição do Panorama. A defesa do contador Washington Travassos de Azevedo, que foi preso por suspeita de participar do vazamento de dados fiscais de autoridades, incluindo familiares de ministros do STF, acionou o Supremo pedindo acesso aos autos da investigação que corre em sigilo. Washington foi preso pela Polícia Federal no dia 13 de março e a informação foi revelada no sábado pelo jornal Folha de São Paulo. O caso ganhou força depois da identificação de acessos ilegais a informações da advogada Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito. A Procuradoria-Geral da República aponta o contador como um dos mandantes da obtenção de dados de mais de 1.800 pessoas entre 2024 e 2026. Em depoimento, ele admitiu ter pedido dados de 2 CPFs a um despachante, mas negou integrar uma organização criminosa. E a CPI mista do INSS não conseguiu localizar a ex-noiva de Daniel Vorcaro, Marta Greff, que prestaria depoimento nesta segunda-feira. Ela tinha sido convocada sob a alegação de que teria participado da intermediação de contatos de Vorcaro, do Banco Master, com autoridades. Depois a audiência foi cancelada porque o presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz Dávila Assunção, que também prestaria depoimento, passou mal e foi internado. Volto a falar de economia porque a Receita Federal recebeu mais de 500 mil declarações do imposto de renda já nas primeiras horas desta segunda-feira. O prazo para entrega começou às 8 da manhã e vai até 29 de maio. Quem perdeu o prazo fica sujeito a uma multa que varia de R$ 165 a até 20% do imposto devido. Estão obrigados a declarar nesse ano todo mundo que recebeu rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias, acima de R$ 35.584 em todo o ano de 2025. Uma das facilidades desse ano é que a declaração pré-preenchida já está disponível desde o primeiro dia, para quem tem conta gov.br, níveis prata ou ouro. O Adriano Marrocos, que é do Conselho Federal de Contabilidade, alerta que tem que ficar de olho nas informações que estão nessa declaração pré-preenchida. Não confie 100% no que está lá, porque a Receita Federal recebe informações de várias empresas, de bancos, cartórios, clínicas, hospitais, então precisa conferir antes de confirmar. Sobre as restituições, a Receita reduziu os lotes de 5 para 4,
E o primeiro pagamento vai ser em 29 de maio, o segundo em 30 de junho. E aí o órgão espera quitar, só nesse período, 80% dos valores devidos. Uma novidade importante é o cashback para 4 milhões de trabalhadores que não eram obrigados a declarar no ano passado, mas tinham imposto para ser restituído. E agora o sistema vai identificar esses casos automaticamente e o depósito vai ser feito em julho. O pagamento vai ser feito por Pix, que tem a chave com o número do CPF. E o banco BTG Pactual restabeleceu o serviço de Pix na manhã dessa segunda-feira, depois de um ataque hacker desviar cerca de 100 milhões de reais. A operação foi suspensa no domingo por precaução, depois do Banco Central identificar movimentações atípicas. Em nota, a instituição garantiu que não houve invasão de contas ou vazamento de dados. Segundo uma fonte do Banco Central, a CBN, o sistema geral do Pix não foi afetado. Cerca de 70 milhões de reais já tinham sido recuperados. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça adiou o julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel. A sessão começou nesta segunda, foi interrompida depois que a defesa do ex-vereador, conhecido como Dr. Jairinho, abandonou o plenário. Henri Borel morreu em março de 2021, aos 4 anos de idade, depois de dar entrada em um hospital na Barra da Tijuca com sinais de agressão e múltiplas lesões. O Ministério Público diz que o menino foi torturado e morto por Jairinho, enquanto Monique teria sido omissa. A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal, remarcou o júri para o dia 22 de maio. Como reflexo desse adiamento, ela concedeu liberdade provisória a Monique Medeiros. Entendeu que a ré não pode ser prejudicada com a manutenção da prisão preventiva por um atraso causado exclusivamente pela defesa do outro acusado. Monique vai responder ao processo em liberdade. A estratégia dos advogados do Dr. Jairinho foi criticada pela juíza, que classificou essa atitude como uma afronta à dignidade da justiça. Ela determinou que os 5 advogados paguem os custos da sessão perdida, o que inclui despesas com servidores, jurados e o deslocamento de testemunhas. O caso também foi enviado à OAB para apuração de infrações disciplinares. A defesa de Jairinho alega que não teve acesso ao conteúdo completo de um notebook que pertencia ao pai da criança, Leniel Borel, e também pedia o desmembramento do processo para que os réus fossem julgados separadamente. Os pedidos foram negados antes do abandono do tribunal. Leniel Borel, que hoje é vereador, disse que as medidas representam uma nova agressão à família. Meu sentimento como pai é que me mataram meu filho novamente hoje aqui. Uma estratégia de uma defesa que vinham tentando protelar esse júri, protelar julgamentos. A ficha ainda não caiu. Eu nunca pude abaixar a guarda. Eu nunca pude parar um dia de lutar por justiça. E no momento que falaram para mim, olha, Niel, não vai ter um juiz nesse país que possa soltar a Monique, a gente vê, a decisão que vocês acabaram de ver, ela vai contra uma decisão do STF. Bom, e para evitar um novo impasse em maio, a Justiça determinou a escalação de um defensor público de plantão. E aí, caso os advogados repitam a estratégia de abandonar o caso, o defensor assume a guarda jurídica imediatamente para que o julgamento não pare outra vez. E mais um caso de feminicídio envolvendo a autoridade policial. A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, foi morta com 3 tiros e ainda um de raspão. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. O autor do feminicídio foi o namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, que não aceitava o fim do relacionamento. Depois ele tirou a própria vida. Segundo a perícia, o agente arrombou a porta da varanda para invadir a casa. No local, os investigadores encontraram uma bolsa de Diego com ferramentas e álcool. Deise Barbosa não tinha registros de ocorrência contra o namorado, mas colegas relataram, depois do crime, comportamento abusivo do policial. A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de 3 dias pela morte da comandante, que era pedagoga e pós-graduada em segurança pública. A morte interrompeu um período de 1 ano e 9 meses sem feminicídios na capital do Espírito Santo. E a própria Deise Barbosa chegou a dar entrevista em janeiro sobre os 600 dias sem feminicídio em Vitória. E agora ela é vítima do crime que ela própria combatia. Indo para o noticiário internacional, um avião da Força Aérea da Colômbia, um Hércules C-130, caiu logo depois da decolagem na fronteira com o Peru.
A aeronave transportava cerca de 125 pessoas, sendo 114 passageiros e 11 tripulantes. Até o momento em que eu gravo o podcast, 8 mortes foram confirmadas. De acordo com o comandante da Força Aeroespacial, o general Fernando Silva, as causas da queda ainda são desconhecidas. E ele explicou que o socorro foi imediato por causa da proximidade com uma base militar. O presidente Gustavo Petro usou as redes sociais para cobrar a modernização das Forças Armadas, afirmando que o orçamento do setor está em declínio. E um áudio da torre de comando do aeroporto LaGuardia, em Nova York, revelou falhas de comunicação momentos antes da batida entre um jato da Air Canada Express e um caminhão de bombeiros na pista. O acidente foi na noite de domingo e deixou 2 mortos, o piloto e o copiloto do avião, além de 41 feridos. As gravações mostram que o controlador autorizou o caminhão a cruzar a pista, mas tentou reverter a ordem desesperadamente ao notar a proximidade do avião, que taxiava a 39 km por hora. Frontier 4195 to stop there, please. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Você ouve aí ele falando, pare o caminhão, pare. Minutos depois da batida, o controlador diz na gravação, aquilo não foi bom de ver. E aí o controlador que estava em contato com o caminhão responde, sim, eu sei, eu estava aqui, eu tentei entrar em contato, estávamos lidando com uma emergência antes, eu errei. Aí o outro funcionário responde, não, cara, você fez o melhor que pôde. O jato vindo de Montreal, no Canadá, com 76 pessoas a bordo, teve o bico destruído. O aeroporto ficou fechado até o fim da tarde dessa segunda-feira. E o contexto é de crise. O setor aéreo dos Estados Unidos enfrenta falta de pessoal por causa de um impasse orçamentário no Congresso. E o presidente Donald Trump falou em deslocar agentes de imigração do ICE para os aeroportos, depois de democratas vetarem verbas para a segurança interna em protesto contra a conduta dos agentes federais em Minnesota. Morreu nesta segunda-feira o dono da plataforma OnlyFans. O bilionário ucraniano-americano Leonid Radvinsky tinha 43 anos e tratava um câncer. Radvinsky vivia na Flórida e mantinha uma postura discreta. Era o acionista majoritário da rede desde 2018, quando comprou a participação da família britânica Stockley. Sob o comando dele, o OnlyFans se tornou um fenômeno global ao permitir a venda direta de conteúdo, especialmente material erótico, atingindo o auge durante a pandemia. De acordo com o ranking da Forbes de 2025, Radvinsky ocupava a posição 870 entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Também morreu nessa segunda a atriz Valerie Perrine, conhecida pelo papel nos filmes da franquia Superman como assistente de Lex Luthor. Ela tinha 82 anos de idade e tinha sido diagnosticada com Parkinson em 2015. Ela também foi a primeira mulher a ter os seios expostos intencionalmente na televisão em 1973. No ano seguinte, foi indicada ao Oscar pela atuação no filme Lenny. E a CBF definiu os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. A quinta fase é a primeira dessa edição que vai ter partidas de ida e volta. Quem passar avança para as oitavas de final. Os duelos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta devem acontecer entre 13 e 14 de maio. Vamos aos jogos: Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança de Sergipe, Vasco e Paysandu, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Mirassol, Corinthians e Barra de Santa Catarina, Fluminense e Operário do Paraná, Palmeiras e Jacuipense da Bahia, Internacional e Atlético de Minas Gerais, Santos e Curitiba e São Paulo e Juventude. E a seleção brasileira teve mais 2 baixas para o amistoso contra a França na quinta-feira. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, teve dores no joelho direito e foi cortado. Ninguém foi convocado para o lugar dele. O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também está fora por lesão na coxa direita. E aí o Kaique, do Cruzeiro, foi convocado. O técnico Carlo Ancelotti já tinha perdido o goleiro Alisson, do Liverpool, substituído por Hugo Souza, do Corinthians.
E antes da última notícia do Panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. Na sexta, nós falamos sobre a morte do ator Chuck Norris. E falamos dos Chuck Norris Facts. O Daniel Mesquita já tá rindo de antemão aqui. O Lúcio Ferreira mandou na caixinha de comentários do Spotify: Chuck Norris perdeu a virgindade antes do pai. Se você não ouviu as outras frases, dá uma olhada lá no Panorama de sexta-feira. Valeu, Lúcio! E a Malu Costa comemorou o novo lançamento do BTS, que mostramos no último episódio. Eles estão de volta, o show do BTS foi incrível, foi no sábado, né? Leandro sempre mantendo nós ARMYs atualizadas. As ARMYs são as fãs do BTS, né? E as fãs do Panorama são as Panolovers. Valeu, Malu Costa, um abraço pra você. Agora uma dica pra você que gosta de música e cinema. You know, I was wondering, if you could keep on, because sabia que esse chocalinho aí da música do Michael Jackson é de um brasileiro? it make me feel like that. Paulinho da Costa é o percussionista por trás de muitos sucessos da música mundial. E a história dele tá no documentário The Groove Under the Groove, os sons de Paulinho da Costa. E no último sábado eu conversei com o diretor do documentário, Oscar Rodrigues Alves, e ele contou como que o Paulinho conheceu o Michael Jackson. O Paulinho estava voltando do Japão para Los Angeles, na turnê do Sérgio Mendes, na época que o Paulinho tocava com o Sérgio Mendes, e de repente alguém bate nas costas dele e fala: "Você é brasileiro? Você é o Paulinho da Costa? Olá, eu sou o Michael dos Jacksons, Michael Jackson dos Jacksons." É isso, o Paulinho também colocou uma cuíca na faixa de abertura do álbum Thriller, Wanna Be Starting Something. Ele gravou em mais de 7.000 faixas de quase 1.000 artistas, como Madonna, Elton John e Stevie Wonder. E o documentário está disponível na Netflix, eu já assisti, e eu deixei também o link da entrevista com o diretor Oscar Rodrigues Alves na descrição desse episódio para você conferir. E olha só, mais uma última notícia do Panorama. Acaba de chegar que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI e vai para o quarto do hospital. Você vai ter mais atualizações na próxima edição do Panorama, que chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. Essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Até a próxima! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.